Olá, eu Kátia, aqui voltando a apresentar para vocês o programa O Ser Consciente. O Ser Consciente que está aqui à sua disposição na MKK, às quintas, sextas, sábados e domingos, às 21h30. Então acompanhe nossa programação, compartilhe e mande seus comentários, o que você mais gostou, o que fez mais sentido para você, ou o que você gostaria que repetisse, ou até alguma crítica, porque isso faz com que a gente vá aperfeiçoando. Isso faz com que a gente vá moldando aí de acordo com as melhores performances que você está desenvolvendo nesse momento. Eu, Kátia, estou localizada ali no Instituto Atos, que fica na Rua da Moca 3146. Você que entrar em contato conosco, o telefone é o 2157-6480. Ou você pode acompanhar também pelo nosso Face, que é Instituto Atos, ou até mesmo acompanhar o nosso site, que logo está sendo reformulado aí para você. É o www.institutoatos.com.br. E hoje eu selecionei para vocês uma história que fala sobre a persistência. A persistência é uma das grandes habilidades de uma pessoa que consegue conquistar o seu estado de excelência. A persistência é uma das características que qualquer pessoa que seja um líder, que tem um sonho, que tem uma meta, que tem um objetivo, que tem um relacionamento, é uma habilidade indispensável. A persistência é o ingrediente que as pessoas usam para migrar entre um sonho até o ponto de construir aquele sonho como uma realidade. A persistência é o tempero que as pessoas usam para conseguir ultrapassar o papel de um fato concretizado no seu caminho. A persistência é aquele tempero que, por mais que seja um sonho que para você considerar é uma bobagem, a única coisa que eu quero é me casar. Até aí a persistência casa dando a força e criando aquele adorno para a construção desse projeto a dois. Mas eu só quero ficar em casa e fazer crochê. A persistência também cabe aí, para que tudo que você comece a criar chegue ao seu termo, para que você não seja daquelas pessoas que começam uma coisa e abandonam na metade do caminho. Começa um curso e no segundo mês já está desanimando e deixa para lá. A persistência eu só quero realmente investir na minha vida espiritual. A persistência cabe aí também. A persistência faz você ir afunilando e refinando cada vez mais esse processo de tornar-se um ser espiritual que vai contornando e vai referenciando e vai aprendendo com seus erros e seguindo adiante. Então a persistência. Um homem investe tudo que tinha em uma pequena oficina. Ele pega todos os seus bens e investe em uma pequena oficina. Trabalha dia e noite, inclusive dormindo na própria oficina. E para poder continuar nos negócios ele penhora com muito pesar até mesmo as joias da sua esposa. Quando apresentou o resultado final do seu trabalho a uma grande empresa, disseram que o seu produto não atendia ao padrão de qualidade exigido. Decepcionante, né? Mas o homem desistiu? Não, ele não desistiu. Apesar de ter sofrido essa frustração, ele não desistiu. Ele aplicou aí essa dose da persistência, que é um dos estados de excelência ideais e necessários para você ir adiante. Ele volta para a escola por mais 2 anos. Sendo vítima de grande gozação por parte dos seus colegas e de alguns professores também, que o taxavam esse sonho de visionário. E o homem desistiu, apesar de ter ficado muito chateado em vários momentos. Não, ele não desistiu, porque ele se agarra novamente a esse estado, assumindo a persistência. Afinal, aquele sonho valia muito a pena. Após 2 anos, a empresa que recusou o seu produto, finalmente fecha um contrato com ele. Porém, durante a guerra, sua fábrica é bombardeada 2 vezes, sendo que grande parte dela foi destruída. O homem se desesperou, mas desistiu? Não, ele ainda assim não desistiu.
Ele reconstrói sua fábrica, mas um terremoto novamente arrasa. Essa parecia ser a gota d'água. Novamente, ele desistiu? Não, ele não desistiu. Aí um ato de acreditar profundamente de que valia a pena aquele sonho, que valia a pena consumar aquele objetivo. Ele continua. E imediatamente após a guerra, que não foi uma guerra rápida, ele segue uma grande escassez de gasolina em todo o país. E esse homem não pôde sair de automóvel, mas nem para comprar comida para a família. Ele entra em pânico e desiste? Ainda não. Criativo como de costume, ele adapta um pequeno motor à sua bicicleta e sai às ruas. Os vizinhos ficaram maravilhados e todos queriam as chamadas bicicletas motorizadas. A demanda por motores aumenta muito e logo ele fica sem mercadoria. Decide então montar uma fábrica para a novíssima invenção. Como não tinha capital, resolveu pedir ajuda para mais de 15 mil lojas espalhadas pelo país. Como a ideia é boa, ele consegue apoio de mais ou menos 5 mil lojas, que lhe adiantaram o capital necessário para essa empreitada. Encurtando a história, hoje essa empresa é a Honda Corporation, um dos maiores impérios da indústria automobilística japonesa, conhecida e respeitada por todo mundo. Tudo porque o senhor, aí eu não vou falar o nome dele, mas o senhor Honda, seu fundador, não se deixou abater pelos terríveis obstáculos que encontrou pela frente. Portanto, se você vive hoje momentos difíceis, se você perdeu, se você vive momentos desafiadores em que as pessoas riem de você ou não acreditam no seu sonho, ou as pessoas não motivam, dizendo para você, deixa para lá, pobre, quem nasce pobre morre pobre, quem tem dedo podre para homem vai morrer assim. Se você ouve isso, não desanime, porque provavelmente o Sr. Honda também ouviu isso durante muito tempo. Como quase todo mundo, não se deixe desanimar e persista. A vida reserva um prêmio maravilhoso para aquele que persiste, que tem fé e que não deixa abater pelo desânimo. E eu digo mais, a vida te testa. Todas as vezes que você quer ultrapassar de um ponto para outro ponto, a vida te testa. Porque a nossa mente, ela sempre acredita que o que tem mais validades são informações que nós já temos por mais tempo. Quanto mais antiga uma crença, quanto mais antiga uma informação, mais a mente tem a inclinação para buscar essa fonte. E tudo que é novo, tudo que é inovador, a mente vai testar. E se você falar, eu não vou fumar mais, a mente vai testar se aquilo de verdade é assumido e mantido por você. Ela vai disparar impulsos, talvez até um pouco maiores do que antes. A vida nos testa, as situações nos testam. Quando você se propõe a construir, a ter um sonho, a realizar um sonho, as pessoas te testarão. A sua família vai testar você. As pessoas do seu ciclo de intimidade talvez até duvidem de você. E pessoas muito próximas a vocês, talvez até querendo ajudar, venham te desmotivar. Venham até você querendo fazer você desistir e entrar na realidade, entrar no convencional, assumir o papel que todos fazem, um papel que todo mundo adere, e trabalhar lá naquela fábrica do seu pai ou na sapateria do seu tio. Talvez as pessoas que menos você acredite, as pessoas que mais você tem carinho e processo de intimidade, mais sejam as mais desencorajadoras do seu processo. Mas olhe para isso, observe a sua meta, observe se ela é completamente sua. Observe como essa meta pode influenciar as pessoas ao redor e como a conclusão, como a concretização dessa meta pode impactar a sua vida, em primeiro lugar a sua vida em família, ou a sua vida você que é só, como essa meta pode impactar o lugar que você trabalha, o seu relacionamento, você como pai, você como filho, você como um namorado,
como essa meta pode influenciar essas pessoas. Perceba o quanto isso pode ou não ser ecológico. Agora, se você submeteu isso a todos esses testes e essa meta ainda te dá aquele impulso para levantar de manhã, se essa meta faz você levantar motivado, se essa meta para você, as horas passam e quando você está trabalhando ou está construindo essa meta, não importa, e você não se apercebe dessas horas porque vibra dentro de você aquela paixão como o primeiro amor, ou até muito mais forte que isso, quando essa meta faz sentido tanto quanto amar pessoas, quando essa meta te motiva a passar por essas coisas, banque o preço disso, banque um preço disso, banque. E ainda que você ouça nãos e nãos e nãos e nãos, sejam nãos da vida, sejam não dessas pessoas, sejam não de portas que você vai bater nessa porta, a pessoa falar, você não tem a menor capacidade, eu não quero contratar, isso não me interessa. Persista, persista, porque não só tem a informação que você atribuir a isso. O não só é carregado do significado que você preencher. O não não é nada. O não pode ser completamente vazio ou isento. É você que vai carregar os significados do não. E se esse significado hoje está sendo pesado, se está sendo desmotivador para você, faça um pequeno teste. A cada não, olhe para a sua abordagem, olhe para a forma que você está colocando o seu serviço, o seu produto, o seu relacionamento e refine, mude alguma coisa. Mude a informação, mude um pouquinho, faça pequenos ajustes. E isso poderá fazer com que você se aproxime um passo a mais de um novo resultado, de uma nova alternativa, de um novo insight que faça toda a diferença. Toda a diferença. E se às vezes parece que você ficou meio que sem saída, ou talvez a sua ideia esteja realmente muito boa, mas você não tem um planejamento seguro para a elaboração e levar essa meta, talvez nesse momento seja interessante que você busque um profissional para estar aí ao seu lado, te ouvindo com uma escuta divina, te ouvindo plenamente, com todos os sentidos, com atenção exata a todo o seu aspecto de fisionomia, a emoção, a respiração, que ele consiga acompanhar esse processo ao seu lado e trazendo a você aquele toque do coach, aquele toque de metodologias que podem refinar e facilitar um pouco mais esse caminho, facilitar um pouquinho mais esse processo para levar você ao estado desejado, para levar você à consumação dessa meta, à consumação disso que você quer tanto. Então busque aí um coach, um profissional para estar elaborando esse planejamento ao seu lado, esse planejamento de negócio, esse planejamento do sonho, desse sonho em que vale a pena. Não importa quantos nãos, não importa o quanto ridicularizado, não importa o quanto não acredita em você. Observe que as pessoas que foram mais persistentes, as pessoas que conseguiram os maiores resultados na história da humanidade foram pessoas que tiveram esse temperinho da persistência, onde os nãos foram minorados, onde o efeito do não foi baixado, como se ele fosse até ficando sem significado, como se fosse ficando aí meio preto e branco, meio distante, e a pessoa tentava uma nova forma, ela ampliava uma nova possibilidade, mas continuava acreditando no seu sonho. Agora, um sonho, ele precisa ser testado, e muitas vezes aquilo pode ter para você um teor de algo que não foi cumprido lá no passado, de repente quando você tinha aí 14 anos. Então, nesse caso, um profissional vai saber amparar e vai saber conduzir você para atualizar isso. Um profissional vai saber mostrar para você a atualização dessa crença. Como atualizar você que hoje, vamos supor, tem 50 anos, mas com 12 sonha em ser uma bailarina profissional. Como? Como atualizar isso? Como aproximar isso de uma realidade que atenda esse desejo, mas que também seja uma realidade alcançável por você? Como estruturar
um sonho onde antigamente talvez você queria ser lá o astronauta. O que de verdade e quais eram as motivações que naquele momento você usou para alimentar esse sonho? E o que de verdade havia por trás dessa intenção? O que de verdade você queria ao ser um astronauta? Porque por trás disso pode haver uma outra intenção muito maior do que de repente até o astronauta. De repente era fama, de repente era ter contato com algo completamente diferenciado, de repente era se sentir um grande homem, ou uma grande mulher. Mas como atualizar essa crença e ainda acolher esse desejo, cumprindo e trazendo esse desejo para a realidade? Como fazer isso e olhar para o passado, ressignificando frustrações, decepções, perdas e nãos e nãos e nãos? Se esse é o seu caso, busque aí um profissional, um coach sistêmico que pode conduzir você exatamente a esse processo. A um coach que pode ser um condutor, que segue o seu ritmo, que segue exatamente o seu sonho, que segue todo o seu jeito e vai levando você a esse resultado desejado, esse resultado esperado por você. Observe que tem muitas pessoas que têm tanta frustração de não ter cumprido o sonho que às vezes sem perceber começam a passar para uma outra pessoa essa frustração. A gente vê inúmeros pais que queriam ser médicos, mas não conseguiram por uma questão ou outra e começa a cobrar que o filho seja médico. Ou pais que queriam ser grandes escritores e começam a cobrar o filho isso. Isso nada mais é do que quando você passa o lugar do teu sonho, a responsabilidade do seu sonho para uma outra pessoa, que de repente pode não estar nessa jogada, que de repente pode querer uma outra coisa completamente diferente. Ser um físico, ser um educador físico, ou ser tantas outras coisas. Como lidar com isso e sentir realmente gratidão pela vida e ainda ter a autorrealização com isso? Como será? Eu queria ser um corredor de Fórmula 1, mas eu nunca fui. Mas como adaptar esse sonho e aproximar a tua realidade desse sonho e sentir que vale a pena manter a tua profissão e sabendo que existe uma paralela onde você pode continuar alimentando isso? É nessa performance que atua um coach. É nessa performance que um coach atua, passando ao ponto de que essa responsabilidade durante todo o processo, a autorresponsabilidade é do cliente. Mas é a isso que se destina aí um coach sistêmico. Ele ter habilidades, estratégias e metodologias que ofereçam a você a sua melhor construção, o melhor acesso para que você formate esse sonho, para que você construa com passos concretos, com passos sérios, com uma definição de meta, onde é uma meta possível, mensurável, de autoria sua, alcançável, com uma data certa para acontecer. Isso é um planejamento básico e bem simples do início de um processo de coaching, do início de um processo que pode, dentro de toda essa sistemática, mesclar metodologias de mais alto impacto, como a programação neurolinguística, o panorama neurosocial e, lógico, e a constelação. A constelação é aquela metodologia que começa a perceber quando você começa a repetir padrões. E nós colocamos o olhar sobre isso para fazer você alavancar no tempo uma nova pegada, um novo passo, um novo momento e um meta-nível, uma meta-história de um meta-resultado. Então esse é o papel de um coach. E você que aceita esse desafio, que aceita esse desafio de renovação, que aceita esse desafio de se reconstruir como pessoa, nos seus relacionamentos, como um ser humano, procure um meta-coach. O nosso telefone é 2157-6480. Eu, Kátia, estou localizada ali na Rua da Moca. Nós temos atendimentos individuais e corporativos. Atendimentos para você e atendimento também para a tua equipe, que de repente pode estar até bem esmorecida por conta da
da crise. De repente você tem uma equipe de vendas aí, mas que já está se justificando e se apoiando na crise, em desculpas, em fracassos, que nós sabemos que existem pessoas que estão crescendo exatamente nesse momento. Existem empresas que estão dando aí um upgrade em todo o seu cenário, inovando aí, construindo uma nova pegada. Se você for acompanhar a história, você vai ver como pessoas se renovam justamente nesse momento. Inclusive nós temos um livro muito interessante que chama Teoria U, que mostra que a curva, que quando se cai e se atinge esse patamar, você tem um impulso natural para o crescimento. Você tem impulso natural para a evolução e o crescimento. O teu crescimento como pessoa é muito difícil. É muito difícil uma crise que não dê a você crescimento. É muito difícil uma crise que não traga a você um impulso para uma mudança e o impulso para uma revolução, para uma reforma íntima, para uma reforma mental, para uma reforma emocional. Lógico que tem pessoas que se valem desses momentos também para reclamar, para sentir que não dá mais, para sentir que não tem jeito, que eu não tenho jeito, que o país não tem jeito, que a minha profissão, que a minha empresa não tem jeito. Mas nós também vemos pessoas que nesse mesmo contexto, nesse mesmo cenário, mesmo com todas essas limitações, dão a volta por cima e fazem com que isso seja um divisor de águas rumo ao seu sucesso. Nós temos pessoas que através desses processos fazem a diferença nas suas vidas e criam maneiras inovadoras de acontecer. Eu quero também passar uma mensagem para você que eu achei muito interessante, que foi compartilhada também no grupo pelo Citibank. Achei bem interessante aqui na cidade de São Paulo. Crie filhos em vez de herdeiros. Dinheiro só chama dinheiro, não chama para um cineminha nem para tomar um sorvete. Não deixe que o trabalho sobre sua mesa tampe a vista da sua janela. Não é justo fazer declarações anuais ao fisco e nenhuma declaração para quem de verdade você ama. Para cada almoço de negócios, faça um jantar também à luz de velas. Por que as semanas demoram tanto e os anos passam tão rapidinho? Quantas reuniões foram mesmo essa semana? Reúna seus amigos. Trabalhe, trabalhe e trabalhe. Mas não esqueça que depois de cada verbo, ou seja, depois de cada ação, nós temos uma vírgula. Então, trabalhe, trabalhe e trabalhe. E vírgula significa pausa. A pausa, meu amigo, é o seu estado de silêncio, é o seu estado de permissão, é o seu estado de parar e deixar que o futuro emerge exatamente nesse momento. É parar um pouco de tanto questionamento. Lembra que eu sempre falo isso? Para um pouco de questionar, de buscar. Respira e se entrega como se não houvesse nada a fazer em nenhum lugar aí. Como se todas as respostas naturalmente fossem aparecer. E perca o seu olhar no nada. Perca sua mente no nada. Simplesmente respire. Após cada verbo, após cada ação, crie sua pausa, crie sua vírgula, o seu estado o estado de suspensão da ação. E quem sabe, através desse processo, você seja promovido ao melhor amigo, que você seja promovido ao melhor pai, que você seja promovido à melhor mãe, que você seja promovido ao melhor filho e filha, que você seja promovido ao melhor namorado, à melhor namorada, que você seja promovido ao melhor marido, à melhor esposa, que você seja promovido ao melhor ser espiritual, à melhor irmã, ao melhor colega, que você seja promovido ao melhor sócio, que você seja promovido à melhor secretária, que você seja promovido à melhor empregada doméstica, que você seja promovido à melhor arrumadeira, que você seja promovido à melhor boleira, mas que você faça e ofereça a sua melhor versão,
sabendo que aquilo você faz com a sua maestria, que você faz com o seu melhor, para que você seja promovido. Porque, querida, você pode dar uma festa sem dinheiro, mas não pode dar uma festa sem amigos. Precisamos deixar as coisas melhores no mundo, no nosso estado e no nosso país, e não algo superficial ou construir patrimônio que muitas vezes as pessoas nem vão conduzir depois. E para terminar, não eduque seu filho para ser rico, eduque-o para ser feliz. Assim ele saberá o valor das coisas e não o seu preço. Essa é a mensagem que eu deixo aqui com vocês hoje, para que todo esse processo de melhoria seja construído valores. Você sabe que eu tenho um companheiro de um grupo que recentemente ele esteve na China, e lá está tendo uma grande mudança em relação à ética. Exatamente, a ética tem feito a China crescer em frente ao mundo. Valores. Ah, mas isso é uma coisa que não funciona porque o nosso país está perdido. Não está perdido. Nós ainda temos as ferramentas de dar a volta por cima. Faça um processo e primeiro produza em você a mudança e a reforma que você quer ver na sua cidade. A gente tem um monte de ruas aí quebradas, na verdade. Temos um monte de faróis que no dia que está chovendo muito não funciona, e você às vezes fica à mercê da generosidade de outros ou da vantagem de outros para poder atravessar uma rua. Nós temos aí um sistema de saúde que muitas vezes é negligente em tantas coisas, não é? E o que disso tudo, uma mudança em você poderia influenciar? Não estou dizendo mande ofício, mande cartas, mas qual é a tua responsabilidade nesse processo? Como é passar por aquele local e ver todo dia, a rua está quebrada, esse buraco está aqui ainda? Como é se a gente conseguir olhar de uma forma diferente? Como é se a gente puder mudar de perspectiva e olhar outros cantos da calçada? Como é a gente construir em nós um olhar de construção e de solução para cada reclamação que você tiver em frente a um fato da sua vida? Tenha 3 soluções. Encontre 3 soluções diferentes para uma mesma questão. Encontre 3 soluções. Tudo que você for reclamar, encontre 3 soluções para cada reclamação. Tudo que você for falar sobre uma pessoa, primeiro identifique em você o que é que aquela pessoa ressoa através de você. Então, se a gente produzir esse valor da responsabilidade, do nosso comprometimento aqui na base, eu e você, como povo, como população, como cidadãos, isso vai começar a ter uma influência. Isso vai começar a ter uma influência na sua casa, no seu trabalho, na sua equipe, no seu relacionamento. E isso vai começar a ter uma influência. Nós ainda não podemos exigir um governo diferente daquilo que a gente não governa na própria vida. Nós não podemos exigir uma gestão de qualidade se a gente não consegue gerir a própria vida. Então fica aqui o meu desafio para você. Fica aí a minha proposta. O que a gente tem que fazer? Tantas coisas e tantas reformas na nossa cidade, no nosso país, não é? Muitas, eu acredito que muitas. Mas quais são as reformas profundas que você pode fazer em você mesmo? O que é que em você pode influenciar de tornar isso uma escola, uma passagem muito e muito melhor. Procure aí o nosso trabalho, procure o que a empresa Atos hoje oferece de melhor para você. Compartilhe e vamos fazer a diferença primeiro em nós, para que através disso se manifeste através da nossa sociedade. Eu, Kátia, fundadora do Instituto de Desenvolvimento Humano e Organizacional Sistêmico Atos, estarei aqui com vocês todas as quintas, sextas, sábados e domingos, às 21h30. Participe, mande o seu comentário ou mande o seu e-mail. Foi um grande prazer, como todas as vezes. Eu, Kátia, me despeço de vocês com profundo respeito e com profunda gratidão. Um beijo e até a próxima.